Então, essas são as ferramentas que a gente tem e as técnicas que a gente tem, que é de microencapsulamento, nanoencapsulamento, liberação controlada. Então, você associar metabólitos de planta, porque a gente tem 2 caminhos para essas soluções, do meu entendimento. A metabólitos de planta, vamos abrir para quem não é agrônomo e está assistindo. O que é o metabólito? O que é o metabólito? Então, no processo de evolução das plantas, elas foram sendo submetidas a desafios, né? E você tem, por exemplo, uma planta que vive no deserto e consegue viver lá. Sim. E ela é desafiada ou numa temperatura, ou numa umidade, enfim, tudo mais. Para aquele determinado desafio, existem substâncias que se adaptaram e que aquela planta produz, que faz com que ela se adapte àquele ambiente, ou que ela resista àquele ambiente. Então, ela pode ter desenvolvido uma substância que, de um ataque de um fungo, que era... E aquele metabólito fica, né? Aquilo fica no DNA da planta, né? E ela passa a produzir aquilo ali. Então, como são bilhões de anos de evolução, nesse caso, né? São milhões de anos bilhões para bactérias e milhões para plantas, você tem uma série de metabólitos que estão aí, que podem ser usados e que meio que foram esquecidos no passado e que hoje a gente tem trazido de volta com uma técnica de uso, né? Então, é você trabalhar em cima desses metabólitos mais purificados, eles estando ativados, ou seja, para que ou a planta ou o animal reconheça, né, o intestino, absorva e tudo mais, e aquilo faça um efeito, né? Então, você tem efeitos antioxidantes, você tem efeito antimicrobiano, você tem um efeito muito interessante nesses metabólitos hoje que se fala, que é o efeito da comunicação desses micro-organismos, que chama Quorum Sense. Então, assim como nós se comunicamos aqui, estamos se comunicando agora, os micro-organismos também têm um processo de comunicação. As bactérias, elas se comunicam. Como que elas se comunicam? Por sinais químicos, por diferença até mesmo de pH, e elas emitem esses sinais, e aí, a partir de um determinado ponto, elas podem explodir a população ou podem causar uma determinada lesão ou dano. Então, nematóide se comunica dessa forma, bactéria se comunica através de Quorum Sense, né? E esses metabólitos, eles afetam muito o Quorum Sense. Então, é como que se viesse agora alguém e tirasse o nosso microfone daqui e a gente estivesse falando no vácuo. Sim. Então, para a comunicação. E aí, o ser humano sem comunicação praticamente não chega em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Assim como se você tirar a comunicação também, a minha lógica não é matar. É você tentar por outros caminhos antes controlar por outros meios. Eventualmente, dependendo do tipo de micro-organismo, do tipo de substância, você também acaba matando alguma coisa, né? Mas sempre que a gente tentou, na história, controlar a natureza, por algum caminho ela dá o jeito de contornar. Ela encontra outros caminhos. E é isso que é a minha luta aí contra os químicos, né? Sim. Porque o químico, se você pensar como ele é desenvolvido, é no sentido de controlar. Né? De você matar, acabar com toda aquela população. Esse foi sempre a teoria, né, no passado. No geral, né? Hoje as indústrias, as multinacionais grandes também já estão olhando para esses novos lados, olhando para novos negócios, né? Elas olham para todos até os lados. Até por um ciclo de perpetuidade, né? Porque sabe que o mundo está indo para um lado que o consumidor está cada vez mais querendo menos químico. Né? Hoje dentro da agricultura a gente tem um problema que é descobrimento, por exemplo, de novas moléculas. Eu tenho que tirar no desenvolvimento de algum lugar por causa exatamente disso. A natureza, ela sempre busca superar aquilo que já tem. Aí tem um exemplo, né, dessa parte de desenvolvimento de pesquisa, da parte de plantas, por exemplo, vai pegar lá a piretrina, né, que é dos inseticidas, ela provém lá de um crisântemo, de uma flor, ou seja, dentro dela tem um isolado que depois formou uns inseticidas, que é um inseticida, inclusive, potente, digamos, e bastante utilizado dentro da agricultura. Possivelmente esse desenvolvimento, por mais que tu tenha soluções naturais, tem uma ideia também que nem tudo... a gente tem uma ideia que tudo que é natural, ele é mais tranquilo, mas tem muita coisa na natureza que é extremamente potente, né? Muito potente, né? A gente usa substâncias que têm uma potência tão forte quanto ou até mais do que um químico, né? Só que o mecanismo de resistência das plantas, e a gente só utiliza a substância GRAS. Então, quando se perguntou antes do GRASP,
né? Eu falei do verbo to grip, que foi a minha ideia que eu tive numa coisa, mas hoje o GRASP também quer dizer Generally Recognized as Safe Products. Essa era mesmo. Porque nos Estados Unidos, essas moléculas GRAS, né, hoje FDA GRAS é o nosso... a gente só trabalha com substâncias que são reconhecidas como seguras. Ou seja, reconhecidas como segura para o uso humano, para o ambiente, isso é testado, né? E aí você tem, né? Geralmente você acaba caindo nos temperos, né? Então você cai ali no orégano, no alecrim, nas substâncias que esses temperos produzem, porque essas são substâncias antimicrobianas usadas há 2-3 mil anos já por nós para conservar alimento. Né? E aí você consegue fazer blends dessas substâncias, consegue fazer liberação controlada delas, consegue usar em doses que elas têm um efeito de tratamento tanto para animais quanto para plantas. Vocês processam esse óleo? No início até a ideia era ter, por exemplo, pequenos agricultores produzindo esses óleos essenciais e tudo mais, mas a gente aqui no Brasil não tem essa organização. A gente não consegue, até o momento, ter esse fornecimento na escala que a gente precisa e na qualidade que a gente precisa, a gente não consegue. Então, hoje a gente vai buscar, por exemplo, na Índia, a maioria desses princípios ativos. A Índia tem essa organização para produzir esses terpenos ou substâncias. Mas o que vocês já importam um óleo pronto? Isso. Eu trago já o óleo pronto, porque, né? Tu sabe, se tu pegar, por exemplo, de tudo isso que é utilizado como óleo essencial, todos eles têm um valor gigantesco. Se tu for fazer uma avaliação por hectare, né? Vai no mercado e olha quanto que é 1 quilo de orégano, né? Por exemplo, é um horror. Ele é caro, ele tem um valor agregado alto, né? É isso. Então, e o Brasil, bom, pensando em agricultura, né? É um dos possíveis canais de exploração que a gente poderia ter de cultivo, porque, obviamente, condição eu acredito que a gente tenha. E, obviamente, para o ensino produtor, às vezes um pequeno produtor pode ser uma fonte de renda interessante também, né? Sim, eu uso gengibre, por exemplo. A gente praticamente quase não planta gengibre no Brasil. Eu uso óleo essencial de gengibre. A gente tem pimenta, né, que poderia ser produzido, eu trago de fora. Né? A Índia produz. Orégano também. Só que o orégano aqui no Brasil a gente já tentou, não produziu muito o metabólito que precisa. Mas é assim por diante. Então o Brasil pode sim. Algumas substâncias já extrato, a gente tem do cerrado, é uma substância que a gente utiliza. Aí já a gente tem coisas que a gente usa aqui do Brasil, da nossa flora, né? Então não é nada aqui do Brasil, mas alguma. Só que nós já trabalhamos com essas matérias-primas, já chegam para nós prontas, vamos dizer assim. E aí a gente monta os produtos, né? Esses produtos são montados através da ativação dessas substâncias e mais uma técnica de ou um nanoencapsulamento, ou uma microemulsão, enfim, a gente faz algum tipo e aí uma associação desses princípios ativos para ter o efeito, porque geralmente um só não tem o efeito desejado. A gente trabalha com 2 ou 3 associados. Legal. Né? E é isso que tu tá olhando para frente agora. É isso que eu vejo. Agora tu vai olhar para negócios nesse sentido. Em qual mercado? Tanto no mercado de nutrição animal para controle de zoonoses, vamos dizer assim, de doença, de melhoria de qualidade intestinal. Aí nós temos a questão da iméria, que é a coccidiose para frango, né? Nós temos também a questão do metano, né? Esse é um assunto polêmico na galera. A questão do metano o pessoal da cidade fala muito disso, né? Do peido do boi. Né, do arroto do boi. Do arroto, né, que seria. Enfim, tem uma série de aplicações, né? E esse do arroto do boi, existe isso? Nós temos trabalhos em cima disso, né? Sim, existem pesquisa bastante robusta já nesse sentido da redução, né? Você manipulando essa flora, ou existem outras formas também de você reduzir, né? Nós mesmos já desenvolvemos alguma coisa nesse sentido aí. Mas tudo em fase de pesquisa ainda. Isso. Legal.